Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 4. As Nações, parte 1. Verso para memorizar: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Daniel 7, verso 14. Quarta-feira, 23 de abril de 2025. Os governantes das nações. Olá, amigos. Como estão vocês? O meu desejo é que todos estejam bem. Que nesta hora se sintam abraçados de maneira carinhosa por nosso querido Pai Celeste. Que as bênçãos do Senhor estejam sendo derramadas sem medida sobre cada aspecto da sua vida, sobre todos aqueles que fazem parte da sua família. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez, para juntos dedicarmos os momentos seguintes ao estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Vamos ao tema do dia? A maneira como Deus se relacionava com Israel nos ajuda a compreender como ele lida com a Igreja do Novo Testamento. Em vários aspectos, os erros de Israel foram repetidos pela Igreja cristã. Longe de poderem reivindicar qualquer tipo de superioridade sobre o antigo Israel, os cristãos foram e ainda são suscetíveis às mesmas tentações. O Evangelho de Mateus, particularmente no capítulo 20, nos versículos 25 a 28, oferece insights profundos sobre erros dos discípulos ao estabelecer a missão da Igreja cristã. A passagem é ambientada no contexto de um pedido feito pela mãe de Tiago e João, dois dos discípulos de Jesus Cristo. Ela pede a Jesus que conceda aos seus filhos posições de destaque em seu reino. Esse pedido provoca indignação entre os outros discípulos, revelando seus próprios desejos de status e de reconhecimento. Jesus aproveita esse momento para ensinar uma lição crucial sobre a natureza da verdadeira grandeza e liderança em seu reino. Cristo começa contrastando a compreensão mundana de liderança com os princípios do seu reino. Ele diz: vocês sabem que os governantes dos gentios dominam sobre eles, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vocês. Mas quem quiser tornar-se grande entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro dentre vocês, deverá ser escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus, capítulo 20, versos 25 a 28. Jesus começa apontando um modelo predominante de liderança entre os gentios, onde os governantes dominam sobre os seus súditos e exercem autoridade de maneira dominadora. Esse modelo é caracterizado por poder, por controle e por uma estrutura hierárquica onde os líderes são servidos por seus subordinados. Em contraste marcante, Jesus declara: não será assim entre vocês. Aqui, Jesus introduz um paradigma contracultural, onde a grandeza não é medida pela capacidade de comandar e de controlar, mas pela disposição de servir e abençoar a vida dos outros. Israel pediu um rei humano, o que levou à queda moral da nação. Os reis se tornaram cada vez mais ímpios até que Deus permitiu que os babilônios levassem seu povo cativo como forma de correção. Algo semelhante aconteceu na história da Igreja cristã. Embora os cristãos não devessem se organizar como uma nação gentílica, quando Constantino chegou ao poder e professou ser cristão,
os crentes ficaram aliviados. A perseguição havia terminado. Isso em si foi uma bênção. Mas os cristãos tiveram a ideia de que poderiam explorar o poder do imperador em seu próprio benefício. No quarto século da era cristã, surgiram inúmeras discussões importantes no seio do cristianismo. E quando a Igreja se viu incapaz de resolvê-las, ela permitiu que o imperador interviesse. Gradualmente, ganhou destaque o bispo de Roma, que até então havia tido o mesmo poder que os outros bispos. A Igreja permitiu que o Estado interferisse em questões religiosas. E uma vez que isso começou a ocorrer, as coisas foram de mal a pior. Da mesma forma que ocorreu com o antigo Israel, muitos dos capítulos mais sombrios da história cristã foram o resultado direto do envolvimento da Igreja com o mundo. Israel se voltou para a adoração de ídolos, e seus reis foram corrompidos pelo desejo de poder, a ponto de oferecer crianças aos ídolos. De maneira semelhante, a Igreja cristã gradualmente adotou muitas práticas de um império pagão, a ponto de inúmeros crentes fiéis serem martirizados porque eram percebidos como ameaças à instituição que unia Igreja e Estado. Os acordos variaram ao longo dos séculos, mas uma coisa permaneceu constante. Todas as formas de expressão religiosa que não fossem a oficial foram perseguidas. Pessoas que acreditavam em liberdade de religião foram tidos como traidores pelos governos e heréticos pelas igrejas apoiadas pelo governo. O uso do poder do Estado para impor a religião enfraqueceu a vitalidade espiritual das igrejas estabelecidas pelo Estado, acrescentando um grande número de não crentes às igrejas. Além disso, os esforços do governo para proteger a religião estabelecida resultavam em guerras e conflitos civis, que enfraqueciam governos. Assim, a união entre Igreja e Estado sempre foi e ainda é prejudicial para ambos os lados. Em nossa cultura e sociedade, há o perigo de que a política se misture com a fé. A história mostra que a união entre Igreja e Estado leva ao abuso de poder e à corrupção. Quando o Estado controla a Igreja ou a Igreja controla o Estado, há um risco significativo de que a fé seja usada para fins políticos e que a política se torne um instrumento de controle religioso. Busquemos de Deus a graça para nos relacionarmos com Ele pela fé e não busquemos misturar as ambições e as coisas deste mundo com a nossa busca do reino dos céus. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.